Eu sou mulher e estou com medo do meu futuro. Os relacionamentos entre mães e filhos estão completamente condenados na minha cidade. Muitas pessoas afirmam que isso acontece por causa de uma maldição lançada sobre as mulheres que viviam aqui há muito tempo atrás. O fato é que ninguém nunca opinou sobre o real motivo da maldição ser lançada, o que particularmente acho não ser de extrema importância agora de qualquer maneira. Muitas mulheres tomaram medidas extremas para evitar engravidar, e algumas até deram um jeito de sumir para nunca mais serem vistas. Certa vez, ouvi um boato de que existe algum tipo de médico do lado de fora que pode impedi-las de engravidar, e talvez essa seja a carta na manga de algumas. Mas as chances de fuga são mínimas e aposto que ninguém gostaria de correr o risco de ser pega tentando fugir. Minha própria mãe, por exemplo, me odeia. Ela só fala comigo se for absolutamente necessário e passa a maior parte do tempo trancada no quarto do andar de baixo. Não faço ideia do que ela faz lá e também nunca tive a curiosidade de descobrir. Já meu pai não se importa muito com o que está acontecendo ao seu redor e faz o mínimo em termos de deveres paternais. É assim que a maioria das pessoas cresce nessa cidade. Na escola, aprendemos o porquê da maioria de nossas mães serem do jeito que são, embora não seja ensinado em detalhes absolutos. Entretanto, nós, mulheres, quando atingimos uma certa idade, somos convidadas a assistir um parto, cara a cara, para que consigamos ver tudo e mais um pouco. Acho que isso é pra gente se preparar para nossa vez, além de nos influenciar a ter mais carinho por nossas mães. A irmã mais velha de Marcos, Brenda, testemunhou o nascimento há 2 anos. Tentamos fazer com que ela nos contasse o que viu, mas toda vez que perguntávamos, ela ficava furiosa e gritava para deixá-la em paz. Marcos me disse que Brenda ficou em seu quarto por quase uma semana inteira e se recusou a sair, até mesmo para comer. Ele disse que podia ouvir Brenda chorando altas horas da noite, soluçando alto como se estivesse com medo de alguma coisa terrível. Isso só deixou nosso grupo de amigas ainda mais curioso, e acabamos sendo proibidas de visitar a casa de Marcos por longos meses. Então, nunca mais tivemos a chance de pedir a Brenda que nos contasse o que havia visto. Seja o que for que essas pessoas testemunham, deve ser assustador, já que esse parece ser o caso da maioria das outras meninas da cidade. Depois de testemunhar o nascimento, as meninas se tornam reclusas, se escondem em seus quartos por dias, recusando-se a interagir com outros e até mesmo manter contato. Todas que assistem também recebem uma enfermeira em suas casas para oferecer cuidados especiais, como medicamentos algumas vezes ao dia. O governo começou a fazer isso depois que notou o fato de muitas meninas começarem a tirar a própria vida após testemunhar um parto. Isso aconteceu com tanta frequência que, se o índice de mortalidade continuasse no mesmo patamar, logo não haveria mais mulheres para aumentar a população da cidade. Há 1 ano, a filha mais velha do nosso vizinho engravidou. Lembro-me de quando toda a vizinhança estava falando sobre a notícia. Também me lembro de uma noite, alguns meses depois, quando acordei com gritos e berros. Eu tinha saído da cama e andado até a janela para poder espiar através das persianas do meu quarto. Nisso, vi a filha da vizinha, engatinhando em direção à rua, a barriga inchada de grávida pendurada abaixo dela, quase tocando no chão. Observei enquanto ela se movia como se estivesse ferida, soluçando e chorando. Logo depois, seu pai e suas irmãs saíram atrás dela, gritando para que voltasse. Mas a mulher os ignorou e continuou a se mover, até que a família a alcançou e a pegou, arrastando-a de volta para casa. Continuei observando enquanto a mulher se levantava
e começava a andar normalmente, o que os levou a soltá-la gentilmente. Porém, o que não esperavam era que a mulher grávida caísse para a frente, segurando os braços para trás propositalmente e batendo o estômago no chão. Me encolhi, repugnando a cena quando vi seu corpo pousar no chão. Juro que quase pude ouvir o som de ossos e órgãos esmagados quando a mulher caiu, e uma onda de náusea me atingiu enquanto eu a observava deitada no chão. As irmãs e o pai da mulher ficaram parados em estado de choque, até que um deles gritou para outro chamar um médico. Ao ouvir isso, a mulher grávida empurrou as mãos para baixo, levantando seu tronco, e em seguida começou a bater a cabeça no chão repetidamente, enquanto suas irmãs tentavam impedi-la. Parei de ver os vizinhos depois disso e me arrastei de volta para minha cama. Minhas mãos estavam geladas de desespero, enquanto ainda ouvia os vizinhos do lado de fora gritando e chorando pelo que estava acontecendo. Na manhã seguinte, recebi a notícia de que a mulher grávida havia falecido. As pessoas estavam dizendo que ela havia caído e teve um acidente estranho, mas eu sabia da verdade e não contei nada a ninguém. O tempo passou. E na manhã do meu aniversário de 18 anos, me sentei em um dos bancos para assistir o primeiro parto da minha vida. Era minha primeira vez de testemunhar um pessoalmente, e estava acompanhada de outras 10 meninas que eu não conhecia. Eu estava nervosa com o que poderia presenciar, e me vi repetidamente enxugando as palmas das mãos suadas no meu vestido. Parecia que estávamos lá por horas, antes de vermos alguém entrar. Foi quando uma mulher grávida apareceu, acorrentada pelos pulsos e tornozelos, em uma maca. Todas nós ficamos sentadas em silêncio enquanto ouvíamos o som do metal arrastando atrás dela, enquanto era empurrada calmamente para o centro da sala e ficava sob as luzes brilhantes. Uma enfermeira que a levava acenou para nós dizendo: "Bem-vindas ao seu primeiro parto." Ela olhou ao redor da sala e então apontou para a mulher grávida, quando mais algumas enfermeiras entraram e começaram a prender as correntes em alguns ganchos no chão. "Essa mulher aqui, meninas, está passando pelo seu 5º parto. Ela sabe o que esperar e se ofereceu para isso. Vocês podem até pensar que ela precisa de ajuda durante o processo. Podem ouvi-la implorar por isso vários momentos, mas peço que não se aproximem e não saiam de seus assentos. Isso é para a segurança de vocês. Afinal, esse é um processo doloroso e muita coisa pode acontecer. Mas preciso que todas confiem no que estou avisando, pois sabemos o que estamos fazendo e tudo ficará bem. Entendido, meninas?" Todas nós balançamos a cabeça com um sim, e algumas meninas se mostraram completamente compreensivas em relação aos métodos de segurança. "Tudo bem, então. Vocês estão prestes a testemunhar a parte mais milagrosa da vida." Bem na hora, a mulher grávida começou a rosnar. Era um som baixo e animalesco que eu nunca tinha ouvido outro humano fazer antes. Observamos isso por alguns minutos enquanto as enfermeiras a cercavam, certificando-se de que tudo estava ocorrendo como planejado, seja lá o que fosse planejado. Depois de um tempo, a mulher se curvou. Seu cabelo loiro caiu sobre o rosto enquanto ela continuava a fazer sons estranhos. A mulher começou a convulsionar. Seus ombros se moviam para cima e para baixo, lentamente no início, mas depois cada vez mais rápido. Com o tempo, comecei a ficar nervosa, mas não consegui desviar o olhar. De repente, a mulher grávida jogou a cabeça para trás e gritou em um tom agudo e estridente. Nesse momento, senti como se fosse estourar meus tímpanos e estremeci enquanto ela continuava gritando, até que sua boca começou a se expandir. Parecia que sua mandíbula estava desencaixada e a boca abria anormalmente enquanto a mulher gritava.
Alguns segundos depois, seus gritos ficaram abafados e parecia que ela estava sendo sufocada ou amordaçada por alguém. Foi quando eu vi. Havia algo dentro dela e estava abrindo caminho para fora. Observamos em silêncio algo que podia ser visto emergindo de sua garganta. Era preto e escamoso, e aquilo estendeu a mão, agarrando o ombro da mulher enquanto saía de sua boca. Em seguida, veio a cabeça, que foi torcida no pescoço ao ser empurrada para fora. A coisa se endireitou, uma vez que estava totalmente fora, e se virou para olhar em nossa direção. Aquilo não tinha rosto, nem feições, e ainda assim, de alguma forma, eu podia senti-la olhando para mim. Me virando para o lado, notei que a maioria das garotas havia parado de assistir o parto, mas eu não conseguia parar de olhar. Então me virei para encarar a mulher que estava dando à luz. Quando finalmente saiu, a coisa se apoiou em suas pernas, ou melhor, duas patas traseiras, usando os braços da frente para se sustentar. Observei a mulher soltar mais um grunhido antes de cair de costas no chão. A coisa que saiu dela tropeçou, deixando um rastro de gosma avermelhada enquanto se movia. Aquilo olhou para os nossos rostos, como se estivesse memorizando nossas feições. Senti minhas palmas começarem a suar de novo. Depois de alguns minutos, aquilo ficou de pé e soltou um rugido alto, antes de cair no chão e começar a ter convulsões violentas. Observamos enquanto aquilo se contorcia por um tempo, antes de começar a ter espasmos ainda mais fortes, saltando alguns metros no ar antes de cair de volta no chão. Depois de um tempo, aquilo se mexeu e a pele mudou de escamas pretas para a pele humana lisa e macia que conhecemos. Então, os braços e as pernas encurtaram até ficarem proporcionais e o corpo e a cabeça seguiram o mesmo caminho. Finalmente, tinha chegado ao fim e nós nos levantamos para olhar melhor. Agora, aquilo havia se tornado um bebê normal. Uma enfermeira se aproximou e pegou o bebê, envolvendo-o em um cobertor e o levando até nós. Ela o entregou a uma das meninas, que passou o bebê adiante. Quando chegou a minha vez, peguei o bebê da garota ao meu lado e o encarei. Ele olhou para mim com os olhos mais escuros que eu já tinha visto. O resto do rosto do bebê estava branco, sem emoção, nenhuma alegria, nenhuma lágrima, nada. Olhando para ele um pouco mais, imaginei como aquilo podia ter vindo da criatura que acabamos de ver minutos atrás. E enquanto pensava sobre isso, tentando compreender o horror que havíamos presenciado, não pude deixar de ouvir uma pequena voz em minha cabeça, comentando como aquele bebê era a coisa mais fofa que eu já tinha visto. Até a próxima. Obrigado.